O país entrou hoje no que deve ser uma curta paralisação do governo, o chamado shutdown. Novamente, a gente está falando de shutdown e Estados Unidos. Isso tudo após o Congresso falhar, é isso, Priscila Asbeck, em aprovar um acordo que financia os departamentos públicos considerados não essenciais. Portanto, nós estamos no segundo shutdown deste governo. Explica pra gente, por favor, Asbeck. Oi, Elisa. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É um shutdown parcial, né? Então, ontem o Senado chegou a aprovar o orçamento por 71 votos a 29, portanto, com uma ampla aprovação. Porém, não houve tempo para que a Câmara dos Representantes votasse também esse projeto, já que muitos deputados não estão em Washington. Então, com isso, o governo americano entrou em um shutdown parcial nesse final de semana e os deputados devem analisar esse projeto já na semana que vem. Então, não deve ser um shutdown que deve durar tanto como aquele shutdown que aconteceu no ano passado, que durou 43 dias e que foi o shutdown mais longo da história. E por isso, Elisa, justamente por causa desse outro shutdown que durou muito tempo e que acabou sendo visto, inclusive, como uma derrota para os democratas, é por isso que, mais uma vez, agora, apesar de algumas oposições a esse orçamento, os democratas resolveram aprovar esse projeto. Porque da outra vez, quando aconteceu esse shutdown, os democratas queriam uma extensão dos benefícios para gastos com saúde que foram cortados pelo mega projeto de lei de Donald Trump, o Big and Beautiful Bill, só que depois de muito tempo insistindo e bloqueando as votações para que essa extensão dos planos de saúde acontecesse, os democratas acabaram tendo que ceder, porque a paralisação estava prejudicando funcionários públicos, também afetando muitos serviços. Então, isso foi visto, de certa forma, como uma derrota para os democratas, que acabaram postergando muito a aprovação do orçamento, bloqueando essa aprovação, para, no fim das contas, não conseguir o que eles tinham pedido, que era justamente a extensão desses benefícios para a saúde que foram cortados nesse mega projeto de lei. É por isso que, dessa vez, eles querem tentar evitar um shutdown, mesmo com oposições a alguns trechos do orçamento. E aí, qual que foi o acordo encontrado entre eles, entre os parlamentares? Vai ser uma separação do financiamento que vai para o Departamento de Segurança Interna, que é o departamento que coordena as ações anti-imigração. Então, os democratas vêm falando sobre essas ações de imigração, sobre a truculência por parte dos agentes do ICE, nas palavras deles. Então, eles querem que haja uma mudança e uma retirada desses agentes federais dessas cidades em que acontecem protestos e que acontecem confrontos entre os agentes federais e também a população local. Caso contrário, eles não vão aprovar esse financiamento. Então, a solução para que não houvesse uma paralisação foi desmembrar o orçamento, os recursos que vão para o Departamento de Segurança Interna e os recursos que vão para outras áreas do governo, para que não haja uma paralisação. Mas a discussão sobre o financiamento para o Departamento de Segurança Interna vai continuar e os democratas vêm exigindo que, para que esse financiamento seja aprovado, é preciso que o governo recue nessas ações. A gente vinha falando mais cedo, né, Elisa, sobre os protestos que aconteceram amplos aqui nos Estados Unidos nessa sexta-feira, com o apagão econômico, muitas pessoas não indo às compras, não indo às escolas, não indo aos trabalhos, justamente para protestar contra essas ações do governo Trump, contra esses imigrantes. E isso, claro, depois da morte de 2 cidadãos americanos, Senegud no dia 7 de janeiro e de Alex Pretty no último sábado, os dois com 37 anos, cidadãos americanos que morreram durante confrontos com agentes federais, Senegud com um agente do ICE e Alex Pretty com agentes da patrulha de fronteira, né? Então, isso tudo levou a um questionamento ainda maior sobre essas ações do governo Trump e há esse impasse agora com os democratas tentando provocar uma mudança nessa política de imigração por meio dos recursos públicos e por meio desses impedimentos aí de aprovação para esses gastos para o Departamento de Segurança Interna. Elisa.